Olá a todos, sejam bem-vindos à quarta aula do curso sobre microprocessadores, especificamente o PIC 16F628A. E nessa aula a gente vai falar especificamente da organização de memória do microprocessador do nosso curso da UFC. Eu sou o Thiago Andrade, bolsista do programa de iniciação à docência da UFC. Vamos começar com os fatos logo. O PIC 16F628A utiliza a arquitetura Harvard. Essa arquitetura de computadores tem dois espaços de memória completamente separados. Uma entidade de memória é apenas a memória de programa, contendo as instruções do programa, e a outra entidade de memória tem apenas a memória de dados. E associando a um conceito mais cotidiano para aqueles que já são um pouco mais familiarizados com computadores, a memória de dados seria algo como se fosse a memória RAM. A memória de programa tem as instruções do programa e a memória de dados tem os dados que o programa gera, que serão enviados para algum lugar ou coisa do gênero. Fica bem óbvio aqui, ao olhar essa imagem, que nessa arquitetura de computadores, os computadores não podem escrever programas para si mesmos, assim como é na arquitetura de von Neumann, dos x86, que a gente usa amplamente aí nos nossos desktops e aparelhos do tipo de produtividade. A arquitetura de Harvard teve esse nome por conta do primeiro computador com arquitetura como essa, com duas entidades de memória separadas. E o nome desse computador era Harvard Mark I, que era basicamente uma calculadora feita com relés. Essa calculadora era programada com cartões perfurados, então o programa lia os dados da memória de programa e manipulava a memória de dados para fazer contas aritméticas, certo? E nesse caso de computador fica bem óbvio que, tipo assim, o próprio computador não pode perfurar outro cartão e fazer outro programa. E então não dá para o computador desenvolver software para ele mesmo. Que é bem diferente da arquitetura de von Neumann, que a gente vê mais à frente no curso com as aulas de 80 e 86, mas não é o caso do microcontrolador PIC 16F628A. Agora, se a gente der uma olhada no datasheet, a gente consegue ler que a memória de programa do PIC é implementada em memória flash. Esse é um tipo de memória de computador não volátil, que tem a sigla NVM, Non-Volatile Memory, e essa mesma sigla pode ser observada nos SSDs, se você for comprar, os famosos NVMEs. O tempo de retenção dessas informações do PIC, perdão, é de até 40 anos, ou seja, você pode tirar a alimentação elétrica do seu microcontrolador e ele vai continuar com a memória de programa guardada. E como a gente falou na arquitetura de Harvard, depois que o seu microcontrolador é programado, a memória do programa não pode ser modificada. Uma das maneiras que é possível de programar o PIC é com o PIC-Kit 3, que a gente tem na UFC, nos laboratórios da UFC, e programadores de microcontroladores universais, ok? Essa imagem aqui eu tirei direto do datasheet, que é um excelente recurso de aprendizado, e aqui fica bem evidente que a memória do programa, ó, On-Chip Program Memory, ela tem muitos endereços, e o contador de programa tem uma largura de 12 bits, certo? Aí tem a pilha aqui, que ele fala que tem uma pilha de 8 níveis, mas a gente acaba não usando no curso. Aqui é o vetor de reset, que a gente vai explorar no exemplo prático, mas, em resumo, assim que o microcontrolador recebe a alimentação depois de ser desligado, o programa aponta, a memória de programa começa bem aqui. E esse aqui é o vetor de interrupção. Toda vez que uma interrupção ocorre, o programa volta para esse endereço do Program Counter. Se você não sabe o que é o PC, o Program Counter, já tem um vídeo no canal sobre isso. E ocorre o tratamento de interrupção. Também fica bem evidente nessa figura que, dependendo do modelo do PIC, tem mais ou menos memória de programa. Ó. O 627A só tem até esse endereço de programa, o 628 só tem até aqui, e o 648 apenas tem toda essa memória de programa. Mas é muito difícil passar de algumas linhas dos programas que a gente explora no curso, então
não é necessário se preocupar com o tamanho da memória de programa por agora. A memória flash, vale a pena ressaltar que ela também é utilizada em SSDs e cartões SDs e USBs e coisas do gênero. É um tipo de memória bem comum e relativamente barata de ser implementada. Já a memória de dados é uma história bem diferente. A memória de dados do PIC 16F628A é implementada com SRAM, que é Static Random Access Memory, ou seja, memória de acesso aleatório estática. Esse tipo de memória é volátil, ou seja, assim que o seu PIC 16F628A, o seu controlador, perder a alimentação elétrica, toda a memória de dados vai ser apagada. E ela é bem mais cara de implementar do que a memória flash, por isso que a memória RAM pode ser até algumas ordens de grandeza menor do que a memória em flash, porque ela é implementada com flip-flops, e a nível de silício, os flip-flops ocupam muito espaço, mas, em compensação, pelo fato de serem mais caros e ocuparem mais espaço, eles não precisam do sistema de refresh, que ocorre em todas as DRAM, como por exemplo nos pentes de DDR que a gente tem nos desktops atuais. Ou seja, o dado fica estável por todo o tempo em que a alimentação elétrica é mantida. E como é implementado com flip-flops, a gente pode imaginar que a memória RAM, que é uma das primeiras aulas, é um registrador de 8 bits com uma série de flip-flops D e etc. Para ser mais exato, a memória RAM em específico no nosso PIC são esses GPR, o General Purpose Register. Esses outros carinhas aqui, que são os registradores de função especial, mudar os dados nesses registradores faz com que o nosso microcontrolador se comporte de maneira diferente. Os quadrados acinzentados, eles apresentam endereços de memória não implementados ou reservados, porque essa família PIC16F tem outros modelos que tem muito mais periféricos e tem mais registradores especiais que acabam ocupando esses espaços de memória, certo? No simulador Proteus, a nossa memória de dados tem essa cara aqui. Para ler essa memória de dados, isso aqui, esse número, todos os números aqui em hexadecimal. Esse primeiro número representa o endereço desse primeiro par de números. Lembre-se, cada número em hexadecimal são 4 bits, ou seja, um par de números são 8 bits, assim como um registrador de 8 bits. Então, cada par de números desse é um registrador de 8 bits, que é um endereço de memória desse. Ou seja, daqui até aqui, a gente tem um endereço de memória 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui é o endereço de memória 8, assim como indicado nessa linha. Endereço de memória 9. Endereço de memória A, porque em hexadecimal. Endereço de memória B, porque é hexadecimal. C, D, E, F. Esse aqui é o endereço de memória 10. E assim por diante. Por meio desse mapa de memória de dados, é possível ver o valor do timer 0, que, por exemplo, é esse endereço de memória aqui, ou o valor do status, que é esse endereço de memória aqui, de maneira bem rápida. Você consegue acessar toda a memória RAM do PIC em apenas uma janela do simulador. E agora a gente vai partir para o exemplo prático, que é mostrar como a memória de programas se comporta e como a memória de dados se comporta numa simulação do Proteus. Eu já estou com o código pronto aqui, certo? Eu coloquei o código nesse PIC, entre aspas, e a gente vai simular aqui para ver o comportamento da memória de dados e o comportamento da memória de programa. Só lembrando, tem um vídeo de como debugar código em assembly. Se a gente colocasse esse código em um PIC de verdade, a gente não ia ver nada acontecendo, porque a gente só está manipulando a memória interna do microcontrolador. Mas é importante lembrar que tem que ser o arquivo .coff para a gente conseguir ver cada ciclo de máquina do processador sendo executado. Aí vem aqui em Debug, Start VSM Debugging. Pronto. Esse aqui é o código, que tem alguns comentários para facilitar o entendimento de vocês, caso vocês queiram pausar o vídeo. Essa janela aqui tem os principais registradores, que são muito importantes para o funcionamento do microcontrolador. Essa aqui é a memória de programa, e essa aqui é a memória de dados, a memória RAM, certo? A memória de programa já está preenchida aqui, Thiago. Por quê? Porque isso aqui é o nosso programa. Essas linhas aqui, cada linha dessa, se traduz exatamente para o endereço de memória, que é indicado pelo PC,
program counter. E os valores na memória de programa representam os argumentos de cada instrução de assembler. Nesse código aqui a gente usou essa config word aqui, que é basicamente todas as funções especiais desligadas, inclusive o master clear, e ligando o oscilador interno, então o PIC está funcionando em 4 MHz. E aqui eu defini várias variáveis aqui. Lembrando que essas variáveis, elas são definidas aqui, mas elas são uma ferramenta do compilador, certo? Quando você faz esse cblock, você indica o primeiro endereço de memória e ele vai dar nomes a cada endereço de memória RAM. Poderia ser substituído por vários comandos, cada um especificando cada endereço de cada memória RAM. É como se fosse um define em C. Aqui, se a gente apertar F10, a gente vai executar linha por linha. Assim que o microcontrolador inicia, ele começa no program counter 0 e a primeira instrução é o go to setup. Essa informação go to setup está na memória de programa, bem aqui. Se a gente abrir o nosso slide, a gente tem bem aqui, ó. Eu tirei do datasheet, o opcode do go to setup é assim. Essas letras K são o endereço do program counter latch em que a instrução goTo deve levar o programa. Eu tirei do datasheet isso aqui, certo, galera? Olha aqui o datasheet, ó. Vem aqui. Vem aqui no 15, resumo das instruções do processador. Aqui vai ter uma tabela com as instruções. E o que cada uma faz e o opcode, né? Que é como se fosse o código de máquina mesmo. Se a gente vê a instrução goTo, ela recebe o argumento K, que é um literal, e ela tem essa cara aqui, 1, 0, 1, e esses 8, 9, 10, 11 bits aqui são o endereço do contador de programa que vai receber, para a gente pular as linhas do programa, que é isso que o goTo faz, né? Ele pula as linhas do programa. Para a gente conseguir ler a memória de programa, a gente vai ter que a gente vai ter que se atentar a algumas coisas. Esse é o opcode em formato binário, agrupado de 4 em 4, para ser mais fácil transformar em hexadecimal. Ó, veja. Tá aqui o opcode do goTo. Tá aqui, eu escrevi ele bem aqui. Quando a gente escreve goTo setup, a gente pode ver bem aqui na simulação que o contador de programa vai do 0, que é a linha 0, né, a primeira linha do programa. Se eu apertar F10, ele vai para o contador de programa 5, que é exatamente esse salto que a gente está acostumado a fazer na linguagem assembly. Então, esse argumento kkkk, etc., é 5. Então, o opcode, o código de máquina desse comando aqui, goToSetup, seria 001011, e tudo isso aqui a gente tem que colocar a letra 5, convertendo para a letra não, né? O valor 5 em binário. Convertendo para hexadecimal aqui, a gente tem essa instrução aqui. Mas, na memória de programa, os dados são meio que escritos de trás para frente. Então, 2805 em hexadecimal. Tá aqui, ó. 2805 em hexadecimal. Ou seja, essa linha do programa, que é a primeira instrução do programa, é esse valor binário que fez o program counter latch ser acrescentado para 5, e ele está escrito bem aqui na memória de programa. A memória de programa não vai se modificar durante a execução do programa, porque uma vez que ela é escrita, ela não pode ser modificada. Note que cada linha aqui é como se fosse um par de valores de 2 bytes, né? Então, como a gente agora está no program counter 5, a gente vai olhar para o endereço A e B da memória de programa para ver a próxima instrução. Qual é a próxima instrução? Bit clear F, registrador status, bit RP1. Se a gente ver aqui, ó, olha aqui o registrador status. O endereço dele é 03 em hexadecimal, se você tiver no banco 0. E o RP1 é o bit 6. Se a gente ver assim, o código de máquina do bit clear F, nós temos esse valor aqui, 0100. Esses 3 Bs
é o bit que vai ser limpo, e esses 7 Fs é o endereço em que o bit vai ser limpo. Assim como escrito bem aqui, ó. Os Bs é o número do bit a ser limpo, o RP0 é o bit 5, e os Fs é o endereço do registrador que será o bit limpo. O endereço do registrador status é 3 em hexadecimal e o RP0 é o bit 5. Então, o código de máquina dessa linha de comando aqui seria isso aqui. É basicamente copia e cola, ó. 0001, 00BBB. Pra gente colocar 5 em 3 bits é 101. Tá aqui o... Eu acabei escrevendo errado. Eu coloquei essa instrução aqui, que é o RP1, que é o bit 6. Eu tava pensando nela quando fiz a aula. Mas aqui tá o... Aqui eu escrevi o RP0, mas esse aqui é 6 em binário, ó. 110. Esse aqui é 6 em binário. E depois o endereço do status que vai ter o bit 6 limpo, que é 3. Convertendo de binário para hexadecimal, esse aqui é 1, esse aqui é 3, tá aqui. Esse aqui é 0, esse aqui é 3, tá aqui. Então, na memória de programa, o endereço 10 vai ter 0313, que é exatamente o que a gente vê aqui, ó. Endereço 10, 0313, certo? Isso foi só para mostrar para vocês que cada linha do programa pode ser mapeado para uma instrução de linguagem assembler. Agora vamos ver como a memória... Esse é o comportamento da memória de programa. O microcontrolador lê a memória de programa e executa as instruções tal qual está na memória de programa. As instruções da memória de programa podem afetar a memória de dados, que é o que a gente vai ver agora, ó. Aqui eu estou limpando o bit RP1 dos status, depois eu limpei o bit RP0 dos status, não mudou nada porque por padrão ele começa no banco 0. Mas é uma boa prática a gente sempre setar manualmente os bancos para saber em qual banco o microcontrolador está. Agora eu estou movendo o literal 10 para o registrador W. Veja, o registrador W está em 41. Depois dessa instrução, ele foi para 10. Se você fosse no programa Counter 7, aqui, que multiplicando por 2 dá 14, que é D, você veria exatamente esse código de máquina na memória de programa. Agora eu estou movendo o conteúdo do W, que é 10, para minha variável 1. Qual é o endereço da variável 1? Hexadecimal 20. Olha aqui a memória de dados. Olha aqui o endereço hexadecimal 20. Tá vazio, né? Depois dessa linha, vou executar a linha, o endereço hexadecimal 20 vai receber o valor 10, assim como estava no registrador W. Ou seja, eu carreguei a minha memória RAM com uma variável. Essas duas linhas fazem a mesma coisa que a linha anterior, mas eu vou carregar, assim como indicado bem aqui, o endereço 21 em hexadecimal da memória RAM com o valor 12, que é C em hexadecimal. Tá aqui o endereço 21 da memória RAM. Depois que eu executar essa linha, o 12 foi para o W. Agora, quando eu executar essa linha, vejam, o endereço 21 em hexadecimal da memória RAM recebeu o valor que estava em W. Aqui é a mesma coisa. O registrador W vai receber 25 e esse 25 vai ser mandado para a variável 3, que no nosso caso é o endereço 2 em hexadecimal da memória RAM. 25 aqui no W. A variável 3 agora tem 25 em hexadecimal. E aqui é a mesma coisa, só que inicializando a variável 4. Veja, a variável 4, que tem esse endereço aqui, né? Esse aqui é o endereço 22, esse aqui é o endereço 23, endereço 23. Coincidentemente tem o valor 23, mas convertendo de hexadecimal para decimal rapidamente, 2 vezes 16 é 32, mais 3 é 35, que é justamente o que a gente foi inicializar a variável 4. Eu limpei o W, e agora eu vou fazer uma simples soma e alocar em outra variável. O W está limpo, eu vou mover o valor da variável 1 para o registrador W. Qual é o valor da variável 1? É 10, né? A variável 1 está nesse endereço de memória aqui. Então, 0A vai ir para o registrador W após essa instrução.
0A, 10. Agora eu vou somar o conteúdo da variável 2 com o conteúdo que está em W e vou colocar esse resultado em W. Qual é o conteúdo da variável 2? A gente sabe que é esse endereço de memória, que é 12 em hexadecimal. 10 mais 12 é 22, então W é para receber o valor 22. Tá aqui. Agora eu vou pegar o conteúdo de W e colocar no resultado 1, que é o endereço de memória 25. Perdão, endereço de memória hexadecimal 24. Olha aqui o endereço 24. Não tem nada agora. É para ele receber 22 em decimal, que em hexadecimal é 16. Tá aqui, 16. Vou limpar o W de novo. E agora eu vou pegar o valor da variável 3, jogar para W. Vou deixar para vocês adivinharem qual valor é para chegar em W aqui. Spoiler, é 19 em hexadecimal. Tá aqui. Somar com a variável 4 e guardar no resultado 2, que tem o endereço 25 em hexadecimal. Veja, a memória de programa não se modifica. Nosso programa está escrito na memória de programa. A memória de programa manipula dados da memória RAM. E é basicamente assim que funciona a arquitetura de Harvard e como vai funcionar a organização de memória do nosso microcontrolador. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários e muito obrigado por assistir essa aula.